dia, pode se Bom dia. sentar. Obrigada. Então, o que você está sentindo? Eu tô com dor na hora que eu faço xixi, tô fazendo pouca urina, tô fazendo menos xixi que o normal e minha urina tá escura. Esses sintomas que você está sentindo pode ser uma infecção urinária ou nefrite. Vou te explicar melhor como é o funcionamento do sistema urinário. O sistema urinário é o conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas desnecessárias ou que estão em excesso no nosso corpo. O sistema urinário é composto por um par de rins, as vias urinárias e a bexiga urinária. Os rins humanos são dois órgãos de cor marrom avermelhada, com forma de grão de feijão e cerca de 10 centímetros de comprimento. Eles se localizam na parte posterior da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral. O rim é revestido por uma cápsula fibrosa que envolve o córtex renal, onde se localizam os néfrons, que são as unidades responsáveis pela filtração do sangue. Um néfron é uma longa estrutura tubular, com uma das extremidades em forma de taça, formando-se a cápsula renal. Dentro da cápsula renal há um pequeno novelo de capilares, o glômero renal, formado pela profusa ramificação de arteríola que penetram na cápsula. O conjunto formado pela cápsula renal e pelo glômero em seu interior é o corpúsculo renal. A cápsula renal comunica-se a um longo tubo, o túbulo néfrico, que apresenta 3 regiões: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal, que desemboça no ducto coletor. Os dutos coletores conduzem a urina produzida nos néfrons até a papila renal, de onde ela flui para os cálices menores, destes para os cálices maiores e finalmente para a pelve renal. Os néfrons filtram o sangue, removendo ureia, sais, ácido úrico e outras substâncias em excesso no organismo. O sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal, que se ramifica muito no interior do órgão, originando um grande número de pequenas arteríolas. Cada uma delas penetra em uma cápsula renal, onde se ramifica e origina o glômero renal. A alta pressão sanguínea nos capilares do glômero renal força a saída de fluido sanguíneo para a cápsula. Esse fluido, denominado filtrado glomerular, contém diversos tipos de moléculas: ureia, glicose, aminoácidos, sais, entre outros. Diariamente passam pelos rins de uma pessoa quase 1,6 mil litros de sangue, formando-se cerca de 180 litros de filtrado glomerular. Em condições normais, a glicose, os aminoácidos, as vitaminas e grandes partes dos sais do filtrado glomerular são reabsorvidos pelas células da parede do túbulo e devolvidos ao sangue. Substâncias indesejáveis, como ácido úrico e amônia, são removidas ativamente do sangue por células do tubo contorcido distal e lançados no túbulo do néfron. Ao fim do percurso pelo túbulo, o filtrado glomerular transformou-se em urina, um fluido aquoso de cor amarelada, que contém predominante ureia, além de pequenas quantidades de amônia, ácido úrico e sais. A cor amarela da urina deve-se à presença de urobilina, substância originada principalmente pela degradação da hemoglobina de hemácias fora de função. A partir dos quase 180 litros de filtrado glomerular produzidos diariamente nos rins de uma pessoa, apenas 1,5 litros de urina são formados, que é conduzido dos rins para a bexiga urinária pelos chamados uréteres. Estes são os dois tubos que partem das pelvis renais e descem para a parede posterior do abdômen, desembolsando na parte lateral posterior da bexiga urinária uma bolsa localizada na cavidade pélvica, bem atrás da sínfise púbica, como é chamado de local de união dos ossos púbicos. A função da bexiga é receber a urina que chega continuamente dos uréteres, armazenando até o momento da sua eliminação. Uma pessoa adulta tem capacidade para armazenar cerca de 300 ml de urina na bexiga. Quando ela está cheia, receptores nervosos em sua parede são estimulados e transmitem a informação ao encéfalo, o que provoca a vontade de urinar. Se a ação puder ser realizada naquele momento, o encéfalo emite estímulos nervosos para a contração da musculatura da bexiga e para o relaxamento dos esfíncteres. Músculos da região pélvica também participam do processo da micção. A urina é eliminada da bexiga urinária pela uretra. A uretra feminina é exclusiva do sistema urinário e se abre para o exterior entre os lábios menores do pudendo feminino, logo abaixo do clitóris. A uretra masculina faz parte também do sistema genital. Sua abertura para o exterior situa-se na ponta do pênis. Os rins exercem rigoroso controle de qualidade sobre o sangue, mantendo diferentes substâncias em quantidades consideradas normais. Quando a concentração de alguma substância no sangue aumenta, os rins cuidam de eliminar os excessos.
Se uma pessoa bebe muito líquido, por exemplo, seus rins produzem uma urina diluída e abundante, eliminando assim o excesso de água. Se o sangue de uma pessoa tem muito açúcar ou muito sal, ou se a quantidade de hormônios está acima do normal, excesso dessas substâncias são eliminados na urina. A reabsorção de água nos rins é controlada pelo hormônio antidiurético, conhecido pela sigla ADH, que também é chamado de vasopressina. Esse hormônio é sintetizado no hipotálamo, uma região do encéfalo, e armazenado na parte posterior da glândula hipófise, que o libera no sangue. Ele atua sobre os túbulos contorcidos distais e os ductos coletores, provocando aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular. A quantidade do íon sódio no sangue é regulada pelo hormônio aldosterona, secretado por um par de glândulas endócrinas localizadas sobre os rins, as glândulas adrenais. Quando a quantidade de sódio no sangue é baixa, aumenta a secreção do hormônio aldosterona, que atua sobre os túbulos contorcidos distais e sobre os dutos coletores, estimulando assim a reabsorção de sódio no filtrado glomerular. Você entendeu como é formada a urina? Sim, obrigada, doutor. Muito obrigado, pode ser. Obrigada.